Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Bruno Lima e hoje nós vamos dar início ao nosso curso de Contabilidade Superior. Bem, qual é o grande objetivo desse curso? Esse curso tem por objetivo principal capacitar os participantes com conteúdos teóricos e práticos acerca dos fundamentos da contabilidade. Ou seja, nós vamos ver a estrutura fundamental da contabilidade, o que vem a ser contabilidade, quais são suas limitações enquanto ciência, quais são suas técnicas, quais são seus meios, enfim. Então, todo o aspecto elementar estruturante da ciência contábil, nós vamos ver com toda a sua riqueza de detalhes aqui nesse curso aqui no YouTube. Bem, como é que vai ser a nossa metodologia desse treinamento, desse curso? Nós vamos fazer uma aula expositiva, ou seja, nós vamos expor os conteúdos e, posterior, na medida do possível, dos aspectos mais relevantes do tema. E, num segundo momento, nós vamos trabalhar com resolução de exercícios e estudos práticos. Até porque os adultos aprendem através da prática. Porque os adultos eles aprendem através da andragogia, ou seja, eles precisam dar significado àquilo que eles estão estudando. E nós vamos fazer exercícios, nós vamos trazer casos práticos para que nós possamos tornar essa aprendizagem mais significativa. Bem, então qual vai ser o conteúdo programático desse curso? Deixa eu pegar aqui a caneta. Pronto. Então, nós vamos ver o que é a contabilidade, seus conceitos, objetivos da contabilidade, campo de aplicação da contabilidade, quais são as técnicas contábeis, técnicas quer dizer meio, instrumentos, mecanismos, os relatórios contábeis, num primeiro momento uma visão geral, patrimônio, equação patrimonial, representação gráfica e situação patrimonial, origens versus aplicações, fatos contábeis, contas, teoria das contas, funcionamento das contas e escrituração e balanços sucessivos. O que é escrituração, quais são os mecanismos de débito e crédito, livros contábeis, fórmulas de lançamento, balanceio de verificação, plano de contas. E aí a parte 3, aí sim nós vamos entrar no estudo um pouco mais detalhado das demonstrações contábeis. Nós vamos estudar principalmente as duas principais demonstrações, que é o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Por que isso? Porque as demais demonstrações contábeis, em maior ou menor grau, derivam dessas duas. E também nós vamos ver qual é a relevância da utilidade da informação contábil. Na verdade, aqui é o CPC 00R2, né? Que aqui, esse que vos fala, cometeu essa gafe, comeu essa mosca, né? Na verdade, nós vamos ver o CPC 00 na sua segunda redação, nós vamos ver o conceito de ativo, passivo, patrimônio líquido, os mais atuais, até porque o framework teve mudanças agora nos últimos tempos. Nós vamos ver o conjunto completo de demonstrações contábeis que está previsto no CPC 26, na sua segunda redação. E, por fim, nós vamos falar dos eventos subsequentes. O que são eventos subsequentes? Eventos subsequentes são todos aqueles eventos que surgem após a data das demonstrações contábeis. Mas, claro que nós vamos ver tudo isso com toda a sua riqueza de detalhes. Claro, assim, se você nunca viu contabilidade, não sabe nem para onde é que perna vai, esse é seu curso. Bom, então nós vamos começar, sem mais delongas, a tratar dos conceitos introdutórios de contabilidade. Bem, antes de mais nada, o que significa, então, o termo ciências contábeis, né? Ou seja, o que significa a expressão, o termo ciências contábeis? Ou seja, então, para que nós possamos entender o termo ciências contábeis, o significado do termo ciências contábeis, nós vamos dividir, né, em duas partes. Nós vamos entender como se comporta e o que é que vem a ser uma ciência, para depois nós entendermos o que é a expressão contábeis e aí sim, num terceiro momento, juntar esses dois e aí conceituar o que vem a ser a ciência contábil. Bem, aí como eu disse anteriormente, nós vamos entender num primeiro momento o que é uma ciência. Bem, a ciência é uma forma de obtenção de conhecimento de forma organizada e sistematizada, produzindo leis e teorias sobre um determinado aspecto da realidade. Então vamos
eu vou pegar aqui a caneta e eu vou fazer alguns comentários pertinentes a essa parte. Então, observe que a ciência ela é organizada e sistematizada. A ciência é uma forma de obter conhecimento. É uma forma de eu saber sobre algo, sobre o mundo, sobre a realidade. Mas só que a ciência, ela tem uma característica que esse conhecimento que está sendo produzido pela ciência segue um certo protocolo, segue um certo rito. E esse rito é caracterizado pela sua organização e pela sua sistematização. Através dessa organização e através dessa sistematização, eu consigo construir leis e teorias que explicam aquele determinado fenômeno. Então, a partir dessa organização, através dessa sistematização, eu tenho leis e teorias. Essas leis e teorias explicam como o mundo deveria funcionar. Confronta o que ocorreu com o que deveria ocorrer. Por exemplo, a lei da gravidade. A lei da gravidade diz o seguinte, que existe uma força gravitacional na Terra que puxa todos os corpos para o centro da Terra. Por isso que aqui na Terra os corpos não ficam gravitando. Por exemplo, se eu pegar essa caneta e jogar para baixo, existe uma lei, existe uma teoria que formula isso. Então, na verdade, como é que é feito? O cientista, ele observa, ele tem observação 1, observação 2, observação 3, observação 4, e aí vai tendo observações N. Através dessas observações, o cientista, ele aplica procedimentos metodológicos e ele chega a algumas conclusões. E ele chega a certas conclusões que chegam às leis. Então, o que seria leis do ponto de vista científico? A lei, na verdade, é quando o cientista ele consegue descrever, em certa medida, um determinado fenômeno da realidade. Quando eu tenho diversas leis, leis 2, leis 3, enfim, a partir dessas leis, eu formo uma teoria. Então, uma teoria é um conjunto de leis. E essas leis, por sua vez, são generalizações, são observações que, a partir da organização, da sistematização feita pelo cientista, ele consegue fazer acerca do mundo ou do objeto de estudo que ele está estudando. Então, isso é o comportamento. Então, você tem leis, né? Lei 1, lei 2, lei 3, enfim. A partir dessas leis, eu formo as minhas teorias. E essas teorias explicam como o mundo deveria se comportar. Então, o grande trabalho do cientista é confrontar o que ocorreu, ou seja, aquilo que está no mundo real, com o que deveria ocorrer. Esse que está com deveria ocorrer é o que está previsto nas teorias, certo? Bom, como dito anteriormente, então, eu tenho diversas leis. A partir dessas diversas leis, né, eu formo as teorias. E o que sustenta uma ciência é o conjunto de teorias que é feita a partir de um objeto de estudo. Então, toda a ciência, já estou até adiantando, tem um objeto de estudo. E esse objeto de estudo, através do trabalho do cientista, ele forma teorias sobre esse objeto de estudo. Como dito, eu já tinha adiantado, cada ciência tem seu objeto de estudo. Por exemplo, a economia ela lida com a escassez dos recursos numa sociedade. O direito, por exemplo, ele estuda os fatos jurídicos relevantes. A administração, por exemplo, estuda os aspectos ligados à gestão. Então, observe que uma mesma realidade, como está representada aqui nessa imagem, cada ciência tem o seu olhar sobre um aspecto da realidade. Por exemplo, a economia é uma ciência social, ela estuda um fato social, ela estuda um fenômeno social, mas só que a economia lida com a escassez dos recursos. Ou seja, a economia lida com o que produzir, como produzir, para quem produzir. Já o direito, por sua vez, da mesma forma,
É uma ciência social, só que é uma ciência social que estuda as relações jurídicas entre os agentes que estão numa sociedade. Mais precisamente, o direito ele estuda os fatos jurídicos relevantes. Por sua vez, a administração ela estuda os aspectos ligados à gestão de uma empresa, de uma entidade, enfim. Então observe que cada ciência, cada saber humano, ela tem o seu objeto de estudo. Ela pode observar a mesma realidade, mas sob prismas distintos. E isso que diferencia uma ciência da outra. Então, nós já sabemos o que é uma ciência. Então, o que é a expressão contábeis e o que essa ciência estuda? Então, nós já sabemos o que é ciência. Então, ciência é uma forma de obter conhecimento de forma organizada, sistematizada, sendo que a partir dessa organização e dessa sistematização eu crio leis e teorias que vão explicar como deve se comportar o mundo. Bem, e aí agora surge a seguinte pergunta: o que significa então o termo contábeis? Ou, melhor dizendo, o que significa o termo contabilidade? O que significa o termo contabilidade? Então vamos lá. Então, antes de eu lhe responder novamente, vamos entender alguns conceitos da economia. Então, para eu explicar o conceito de contabilidade, eu vou me valer, eu vou requisitar alguns conceitos lá da economia, que de forma simples nós vamos tentar explicar o que significa o termo ciência, né, que nós já estudamos, obviamente, e agora nós vamos entender o que vem a ser a contabilidade. Bom, vamos entender o seguinte. Vamos considerar que você tenha uma árvore, né? E essa árvore você tem sementes, você planta essa árvore e essa árvore lhe dá frutos, certo? O que você tem, a semente, nós podemos chamar de capital. Então, o capital equivale à semente, equivale a aplicação inicial que você fez. Você foi lá, adubou a terra, enfim. Mas só que para você adubar a terra, arar a terra, para que a planta possa crescer e gerar bons frutos, você precisa recorrer. Precisa recorrer a recursos de terceiros. E aí, quando eu junto esses recursos de terceiros, né, que são os recursos que você obtém para plantar, para arar a terra, para adubar, mais a semente que você já tem, você forma a figura da riqueza. Então a riqueza do ponto de vista econômico nada mais é do que a soma de diversos capitais, seja capital de terceiros, ou seja, recursos que você obtém junto a terceiros, mais o capital próprio que você já tem, que no nosso caso seria as sementes. E aí eu tenho um outro conceito bastante interessante que é a renda. Então, o que é renda? Renda é tudo aquilo que uma riqueza é capaz de gerar. Fazendo a mesma analogia com a árvore, uma árvore frutífera, obviamente, ela gera frutos. E esse fruto, fazendo analogia, a riqueza está para o fruto, assim como a árvore está para a riqueza. Mas só que para eu consumir, eu gozar, eu desfrutar dessa renda, eu preciso incorrer em gastos, em custos. E aí eu tenho a figura do lucro. Então, o que é a figura do lucro? É quando o benefício da renda é superior ao custo para eu obter essa renda. Então, quando eu tenho que o benefício gerado pela renda for superior ao custo associado para obtê-la, eu tenho a figura do lucro. Caso contrário, eu tenho o prejuízo. Então, vamos entender o seguinte. Então, eu tenho capital. O capital, eu posso ter capital de terceiros e capital próprio. Fazendo a mesma analogia aqui, o capital próprio aqui seria as sementes que eu já tenho para plantar essa árvore frutífera. E os recursos de terceiro são os recursos que eu obtenho para arar a terra, para adubar. A junção desses dois recursos
gera a minha riqueza. Então, a minha riqueza é a minha árvore frutífera. Renda é o quê? Renda é tudo aquilo que uma riqueza proporciona. Equivale aos frutos. Uma árvore frutífera gera frutos. Então, o fruto que essa árvore proporciona é a renda. O que é lucro? O lucro é quando a renda é superior aos gastos para eu obter essa renda. E prejuízo, né, não está aqui no slide, mas eu já estou explicando, é quando a renda é inferior aos gastos. Então, a riqueza é um conceito econômico. Ou seja, a junção desses recursos de capital de terceiro e próprio é um conceito da economia. Só que na contabilidade, nós chamamos essa mesma riqueza de patrimônio. Então, observe que a riqueza é uma denominação que a ciência econômica apresenta para essa junção de capital de terceiro e capital próprio. Sendo que a contabilidade, nós chamamos essa riqueza de patrimônio. Então, já sabemos o que é o patrimônio, mas não sabemos ainda o que é contabilidade. Mas então vamos agora fazer o quê? Nós vamos entender alguns conceitos de contabilidade para lá na frente nós cunharmos um conceito para a contabilidade. Então vamos apresentar alguns conceitos. E o primeiro conceito que eu trago para vocês é o conceito apresentado no primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, que foi em 1924. Tem sua importância, mas ele tem algumas falhas que nós vamos apresentar. Então, o que é contabilidade segundo esse conceito? Contabilidade é a ciência. Observe que esse conceito ele traz a ciência, ou seja, então a contabilidade é algo que organiza e sistematiza algo, né, construindo leis e teorias, né, como nós vimos o conceito de ciência anteriormente, que estuda as práticas de funções de orientação, controle e registros relativos a atos e fatos da administração econômica. Bem, qual o grande mérito desse conceito? É que é apresentar um conceito para a ciência contábil. Mas nós vimos em alguns slides anteriores que uma ciência ela tem um objeto de estudo. E esse conceito não traz o objeto de estudo. Cadê esse objeto de estudo nesse conceito? Então ele é falho por conta disso. Tem seu mérito, sim, não pode se negar isso. Mas por outro lado, ele não traz um objeto de estudo. Toda ciência tem um objeto de estudo. E esse conceito aqui de contabilidade não traz. Vamos ver o outro. Observe que esse conceito ele traz o conceito de ciência contábil, sim, traz. E o que é contabilidade segundo esse conceito? Ora, é uma ciência que estuda, registra e controla o patrimônio. Então observe que esse conceito já traz um conceito de contabilidade. Já traz o objeto de estudo da contabilidade, que é o patrimônio. Nós vimos que o patrimônio é o mesmo que a riqueza do ponto de vista econômico. Ou seja, a riqueza é tudo aquilo que gera renda. Patrimônio, podemos fazer essa analogia, é tudo aquilo que é capaz de gerar uma renda para o seu detentor. Mas enfim. Mas só que ele diz o seguinte, ora, para entidades com ou sem fins lucrativos. Beleza. Mas, por outro lado, qual a perspectiva que a ciência contábil estuda o patrimônio? Esse conceito não traz isso aqui, né? Tem seu mérito, sim, tem seu mérito na medida em que ele traz o objeto de estudo da contabilidade, que nesse caso é o patrimônio, mas por outro lado, ele não traz a perspectiva sobre a qual a contabilidade estuda o patrimônio. Porque, por exemplo, a economia ela estuda o patrimônio, né? Ou seja, ela estuda o que aquela entidade vai produzir, como produzir e para quem produzir. O direito, por sua vez, estuda o patrimônio, mas ele estuda sobre a perspectiva das relações entre os agentes, né, que estão ali envolvidos no patrimônio. Mas esse conceito de contabilidade, por sua vez, ele não traz
Sobre qual perspectiva a contabilidade estuda o patrimônio? Né? Tem seu mérito? Tem. Mas ele não traz sobre qual perspectiva a contabilidade estuda o patrimônio. Bom, continuando, já temos um outro conceito aqui. Esse conceito é uma ciência que estuda e pratica as funções de controle e registro do patrimônio. Observe que aqui, semelhante ao conceito anterior, já traz um objeto de estudo da contabilidade em seus aspectos quantitativos e qualitativos e suas variações. Observe que esse conceito já traz uma melhora. Ou seja, ele já traz um conceito de contabilidade dizendo o seguinte: olhe, a contabilidade ela estuda o patrimônio sobre aspectos quantitativo e qualitativo. Mas aí vocês podem perguntar: poxa, Bruno, o que é então esse aspecto quantitativo e qualitativo? Nós vamos ver um pouco mais à frente. Tenham calma, por favor. Né? Eu só quero que vocês guardem isso nesse momento, que a contabilidade é uma ciência que tem seus procedimentos próprios, inerentes, tem um objeto de estudo que é o patrimônio, e esse patrimônio, na perspectiva contábil, é estudada sobre os aspectos quantitativos e qualitativos. Já esse conceito aqui, ele traz a contabilidade de uma perspectiva mais processual, ou seja, é um sistemático processo de mensurar a atividade econômica para produzir informações úteis para aqueles que vão tomar decisões de ordem econômica. Observe que esse conceito aí, apesar de não apresentar um objeto de estudo da contabilidade, mas ele diz qual é a finalidade da contabilidade, que é proporcionar informação. Informação sobre o que, Bruno? Sobre o patrimônio. Então, esse conceito, apesar de não apresentar a contabilidade enquanto ciência, não apresentar a contabilidade sobre qual objeto que estuda, então sobre a contabilidade, sobre qual aspecto a contabilidade estuda o patrimônio, mas esse conceito ele é interessante porque ele traz o seguinte: para que eu faço contabilidade? Qual a finalidade? Qual a serventia da contabilidade? Ou seja, para gerar informações. Informações essas que serão utilizadas pelos mais variados agentes quando da decisão de tomada, quando da decisão, né, de ordem econômica. Bom, esse conceito aqui eu trago do Wikipedia, né, que ele é bem interessante porque ele traz o seguinte: ora, é uma ciência social. Então, o que é uma ciência social? Uma ciência social é toda ciência que tem o homem como centro das atenções. O patrimônio pertence a uma entidade. Nós vamos ver mais à frente o que é uma entidade. Uma entidade pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Certo? Então, observe que esse conceito trazido pela Wikipedia é o seguinte: olha, é uma ciência social. Então, é uma ciência que tem como centro das atenções o homem, que tem por objeto de estudo o patrimônio. Aqui, beleza, bacana, toda ciência tem um objeto de estudo das entidades, ou seja, ou a Hacienda, que é o patrimônio, mais a gestão que o administra, seus fenômenos e variações, tanto no aspecto quantitativo como qualitativo. Observe que esse conceito de Wikipedia traz a perspectiva do patrimônio sobre a qual a contabilidade estuda ele, ou seja, no aspecto quantitativo e qualitativo. Não apresentei a diferença quantitativo e qualitativo, mas eu vou apresentar logo à frente, tenham calma. Registrando os fatos e atos de natureza econômico-financeira que o afetam e estudando suas consequências na dinâmica financeira. Observe que esse conceito do Wikipedia ele é quase que completo. Mas ele não é completo porque não traz o seguinte: para que eu faço contabilidade? Para que eu faço contabilidade? Esse conceito não apresenta. Esse conceito de contabilidade trazido pelo Wikipedia, ele não traz isso, né? E aí ele tem essa limitação.
Então, partindo de todos esses conceitos que nós estudamos de ciência, tal, dessa evolução desses conceitos, eu apresento o meu conceito de contabilidade. Então, o que vinha a ser então contabilidade? Então, é uma ciência, sim, que proporciona informação financeira, ou seja, eu já trago a finalidade da contabilidade, ou seja, toda ciência tem uma serventia à sociedade. E a contabilidade não é diferente. Ela proporciona informação financeira sobre o patrimônio, ou seja, qual o objeto de estudo da contabilidade? O patrimônio de uma entidade em seus aspectos quantitativos e qualitativos aos seus mais variados usuários. Então observe que esse é o meu conceito, que eu cunhei. Então é uma ciência que gera informação financeira sobre o patrimônio de uma entidade em seus aspectos qualitativos e quantitativos. Estou dizendo qual a perspectiva sobre a qual a contabilidade estuda o patrimônio aos seus mais variados usuários. Então, a partir disso, nós trazemos o conceito de ciência contábil. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo